A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como é que estão vocês? Hoje iremos falar, mais uma vez, sobre as doutrinas ensinadas pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Hoje trataremos de uma forma especial de uma das doutrinas que trazem grandes prejuízos para a obra do Senhor Jesus Cristo e para a sua igreja. Eu não tenho nenhum problema em falar que a Igreja Adventista, em muitas das suas doutrinas, elas ela acerta doutrinas que são ensinadas pela igreja ou pela ortodoxia, igreja ortodoxa ou a ortodoxia. Mas tem aquelas que trazem grandes prejuízos para a obra do Senhor Jesus Cristo. Iremos falar hoje, de uma forma especial, sobre a doutrina do juízo investigativo. Gostaria de falar que não trataremos a miúdos, falaremos de forma rápida, para que o vídeo não fique longo, sobre esta doutrina e os seus prejuízos. Querido Deus e eterno Pai, estamos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, porque Tu és grande e mesmo assim tem olhado para cada ser pequenininho, por menor que seja, desta terra, cuidando, guardando aqueles que são, ó Deus, eleitos por Ti para herdar a salvação, a vida eterna. Obrigado por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, iremos falar hoje sobre uma das doutrinas que a Igreja Adventista difunde e, na verdade, essa doutrina é uma doutrina criada pelos patriarcas da Igreja Adventista, que foi também elaborada, trabalhada pela sua profeta, né? É a doutrina do juízo investigativo. O que diz essa doutrina? Diz que Deus envia Jesus à Terra, Jesus vem, morre na cruz, no nosso lugar, mas que a obra de Cristo não acaba aí, que tem um segundo turno. E o segundo turno da obra de Cristo, ela ocorre no céu, onde Cristo, a partir de 1800 interessante que tem até data. Tem até data. Isso foi revelado só para eles, só para eles. Que a partir de 1844, ou coisa próxima disso aí, se não falha a memória, Cristo ele adentrou na segunda parte lá do templo para poder começar a fazer uma investigação de cada ser humano. É isso mesmo que você está ouvindo, investigar a vida de cada ser humano. E detalhe, seja ele cristão ou seja ele não cristão, inclusive adventista. Né? E antes de começarmos, eu gostaria só de ler um texto aqui, que está em Romanos, capítulo de número 3, versículos 23 a seguir, que diz assim: Porque porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação, pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob ou debaixo da paciência de Deus. Por que eu li esse texto? Porque o Adventismo diz, e aqui eu vou falar especialmente de pessoas que são cristãs, que está ocorrendo agora, neste exato momento, no céu, uma espécie de investigação na vida ou sobre a vida das pessoas. E nessa investigação, ou nesse juízo que está ocorrendo, neste exato momento, Cristo, juntamente com os anjos, está batendo martelo lá na eternidade. Ou seja, observa lá, investiga a vida, no caso a minha vida, Romildo, olha lá e Jesus, opa, aqui tem um problema. Hoje ele cometeu um pecado hoje, que é comum, né? Mas Jesus olhou lá e disse, olha, hoje ele cometeu um pecado e então risca Romildo. Então eu sou riscado e acabou. Ou seja, o que Cristo fez lá atrás na cruz, e o que Cristo diz na sua palavra, não tem o efeito que deveria ter nas nossas vidas.
E você pode, mesmo acreditando em Cristo, estando na igreja, ser pego no diabo ruim e perder a salvação. Só isso. É isso mesmo, é só isso que diz esse tipo de ensinamento. Gente, ó, durante a história da igreja, houve inúmeras doutrinas que foram ensinadas, que trouxeram grandes prejuízos para a obra de Cristo, para a graça do Senhor Jesus Cristo, que foi derramada sobre aqueles que acreditam, aqueles que recebem esta mensagem da cruz, e doutrinas que trouxeram grandes prejuízos mesmo. E dentre essas doutrinas, eu vou falar sobre algumas que trouxeram grandes prejuízos, né, para a obra de Cristo, ou se entender para a graça salvífica de Cristo, ou para a cruz de Cristo. Dentre essas doutrinas que eu posso falar aqui, eu vou citar logo uma delas, que está aqui, até mostrar o livro, né, Enciclopédia Protestante, está aqui na página 82, que é apocatástase. Essa doutrina é o seguinte, essa doutrina ela diz que a obra de Cristo, ela tem um efeito tão extenso, que no final das contas, Deus vai salvar tanto os seres humanos, de uma forma geral, como vai estender essa salvação até o reino espiritual. Ou seja, todas as coisas vão convergir de volta para Deus. De modo que até os demônios e o diabo serão salvos. Acredite, eles diziam isso, que a graça é tão extensa, a graça é tão transbordante, que vai afetar, atingir todos os homens, além dos seres espirituais. E nesse caso, até o demônio, até o diabo, Satanás, a antiga serpente, como queira chamar, capiroto, ele vai ser salvo também. Dentre uns que defendiam esse tipo de ensinamento está Orígenes, de Alexandria. Só que tem outras doutrinas, tinha uma similar também que começou lá no início da igreja primitiva, que hoje também é difundida, que é o universalismo, que tem um pouco de diferença, né, dessa que nós estamos primeiro, porque o universalismo ele trata mais das coisas visíveis. Eles acreditam, isso baseado no texto de Romanos capítulo 5, que por um homem entrou o pecado e por um homem saiu o pecado. Se por um todos foram condenados, por outro todos serão salvos. Se o pecado entra e abunda por um, superabunda a graça por Cristo. Então eles entendem que se todos foram condenados em Adão, e queira o homem ou não queira, eles descendem de Adão e receberam essa natureza caída, então todos serão salvos por meio de Cristo. Todos quem? Todos os seres humanos. E aqui está limitado aos seres humanos que são a descendência do homem caído, que é Adão. Então o universalismo acredita assim. Ou seja, a graça de Deus é tão grande que vai acabar alcançando a todos. Tem outras doutrinas que também assim, traz grandes prejuízos para a obra de Cristo, para a cruz, para a mensagem do Evangelho. Recentemente temos a doutrina da chamada doutrina da prosperidade, que é a doutrina que transforma a cruz de Cristo em um banco, em um sistema financeiro, ou seja, a cruz de Cristo ela serve para que você seja rico, milionário, né, ter uma vida abundante financeiramente na terra. E aí Cristo é simplesmente um garçom, que está servindo, está dando para todo mundo o que quiser. Tem também a doutrina do movimento da cura, ou do positivismo, onde Cristo é um curandeiro. A obra de Cristo na cruz serviu para que Cristo se tornasse um curandeiro, trabalhasse para curar aqueles que querem ser curados. E isso é obrigação de Cristo. Eles falam até em colocar Cristo na parede. Então essas doutrinas são doutrinas que trazem grandes prejuízos para a obra de Cristo, para a cruz, de uma forma geral. E a doutrina do juízo investigativo ela não é diferente, gente. Porque por mais que a gente não queira falar dessas coisas, é difícil, porque tem muita gente nesse movimento. A doutrina do juízo investigativo traz um prejuízo gigante para a obra de Cristo. Porque, entenda comigo, quando Deus diz que nós fomos justificados, tornados justos por meio de Cristo, o que Deus está tratando aqui, isso aqui é linguagem jurídica, o que Deus está tratando aqui é de um assunto de extrema, de suma importância para aqueles que vivem uma vida cristã, que é a certeza que nos dá
a tranquilidade de viver uma vida santa, de que nós fomos salvos, que a obra terminou na cruz de Cristo, que nós já fomos justificados por Deus. E ora, se a Bíblia diz, repito, isso aqui é uma linguagem jurídica, se a Bíblia diz que o Supremo Juiz, o juiz de todo o universo, se ele, o Supremo Juiz, diz que em Cristo, na cruz, na morte, ficaria de Cristo, nós, você, eu, nós fomos tornados justos, quem mais poderá nos condenar? Tá aí porque Paulo diz, quem nos condenará? Porque foi Cristo que morreu. Então, quando você acredita, quando você tem a fé na obra salvífica de Cristo, Deus já lhe julgou, Deus já apagou os teus pecados e Deus já lhe tornou justo. E se Deus, que é o Supremo Juiz, já lhe julgou, já garantiu a sua justificação, ou seja, você já foi tornado justo, já foi absorvido da condenação, que é para onde nós iríamos, era para a condenação, quem mais poderá nos condenar? Não tem mais julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. A Bíblia chega a falar que em Cristo os nossos pecados são esquecidos. Ó, eles usam o livro de Hebreus para isso. Olha o que diz o livro de Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 12. Diz assim, ó, versículo 10 a seguir. Porque este é o concerto que, depois daqueles dias, farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e suas prevaricação não me lembrarei mais. Espera aí. Quando Cristo vai até esse caderno para julgar, o que ele está fazendo em memoração? Está memorando o quê? Os nossos pecados. Mas a Bíblia diz que nesse concerto Deus não vai memorar mais, Deus não vai lembrar. Ah, é dos velhos? Não, Deus está falando dos pecados daqueles que estão no concerto. Então o que acontece? É que para eles a obra de Cristo na cruz não acabou. Só que isso não, absolutamente não é bíblico. É uma doutrina que traz um prejuízo gigante para a obra de Cristo, traz um prejuízo gigante para a morte salvífica e vigária de Cristo, de modo que não é a fé na cruz, na morte do nosso Senhor Jesus Cristo que nos conduz à salvação e nos torna justos. Não, a cruz é um caminho para lhe levar a um juízo que talvez você seja absolvido ou não. Não, mas isso não é bíblico. A cruz, sim, ela nos conduz a Deus. A cruz nos torna justos. Essa é a nossa certeza. E por isso é que vivemos uma vida de santidade, porque vivemos uma vida de pessoas que foram justificadas, foram branqueadas, tiveram suas vestes branqueadas pelo sangue do Cordeiro. Então, é um absurdo, é uma doutrina satânica, essa ideia de que a obra de Cristo não foi concluída na cruz. Então, irmãos, está aí. Isso aqui não tem nenhum ataque a pessoas, mas ao ensinamento. Nós temos que nos apresentarmos como defensores, se assim eu posso falar, da obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. E, infelizmente, ver uma igreja que se diz cristã, pelo menos tem muitas das doutrinas cristãs, tem a Bíblia como um dos seus livros de regras, um dos seus livros de regra de fé e prática, porque tem outro também, tem outros. E ensina um negócio desse absurdo, que a cruz de Cristo não foi suficiente, ou seja, ainda vai ter um julgamento e talvez, a depender do seu dia, se ele pegar no dia mau, a cruz não foi suficiente. Amém? Que Deus continue te abençoando, abençoando a tua família. Em nome de Jesus. Amém.